Bem, eu gostaria, então, de agora abrir os comentários. E nossos comentários nossos comentaristas foram escolhidos a dedo. Tanto porque eles transitaram em versões distintas do terceiro setor, né, de sociedade civil organizada, quanto porque um deles tem uma forte presença na história econômica brasileira e o outro uma forte presença na história política brasileira também. Porque, como é a conjuntura política e econômica, eu gostaria, então, de pedir a intervenção. Talvez o Alfredo pudesse começar. Os senhores Alfredo Sirquis dispensa apresentações. Bem, de fato, eu gostaria de fazer uma apresentação que me contextualizasse nesse processo, né? Eu, de fato, fui uma pessoa que atuou desde 1988 até 2004 na política institucional brasileira. Antes disso, eu tinha atuado em outros tipos de ação militante, mas meu primeiro cargo eletivo foi em 88 como vereador, depois fui eleito 4 vezes vereador da cidade do Rio de Janeiro, fui para o Executivo, secretário de Meio Ambiente, em outro período, secretário de Urbanismo e presidente do Instituto Pereira Passos, então, sempre no âmbito da cidade do Rio de Janeiro, e tive uma experiência em âmbito nacional, que foi a minha eleição em 2010 como deputado federal. Chegou 2014, eu, no meio do ano, decidi não me candidatar à reeleição e abandonei a política partidária e eleitoral. As razões imediatas disso foram, por um lado, decepções de natureza partidária e com pessoas próximas, né, até aquele momento, com as quais eu vinha trabalhando. Fui fundador do Partido Verde e, em 2011, fui expurgado do Partido Verde porque me solidarizei com a Marina, né, e, um episódio daqueles partidários, que ela saiu, e depois, no decorrer da pré-campanha de 2014, né, nós tivemos aí um afastamento, não vale a pena explicar por quê nesse momento, mas chegou um momento em que, aqui no Rio de Janeiro, o partido ao qual nós provisoriamente nos filiamos, o PSB, resolveu apoiar a candidatura do Lindbergh Faria para governador do Rio de Janeiro, portanto, o candidato do PT, e eu tinha passado 4 anos como crítico do governo Dilma, embora civilizado e aberto ao diálogo, mas basicamente como oposição e crítica. Então, me causava uma tremenda espécie, de repente, em período eleitoral, aparecer para o meu eleitor, que é politizado, de classe média, dizer, não, agora, por razões eleitorais, estou aqui aliado ao PT. Isso foi uma primeira razão. A segunda razão foi uma certa decepção em relação àquilo que eu poderia realizar na Câmara de Deputados. Eu tinha me acostumado aqui na Câmara de Vereadores a trabalhar com legislação e vi que isso era praticamente impossível, que ali tem uns 20 que determinam o fluxo legislativo daquela casa, e se você não faz parte daquela curriola, e para fazer parte daquela curriola é mister, né, fazer determinadas concessões, você não faz parte daquela curriola, você não consegue, de fato, trabalhar com legislação. E havia aspectos que me agradavam, que era o trabalho de comissões, eu era presidente da Comissão Mista de Mudanças Climáticas e era vice-presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Então, isso era uma parte do mandato que realmente me agradava. Mas havia muito mais coisas que eram profundamente desagradáveis e eu, basicamente, me sentia ali um grande desperdício de energia, ou seja, não conseguia ver direito qual era o sentido mais profundo de eu estar naquele lugar, de ter que ir toda semana para Brasília e ter aquela rotina e aquele... Enfim, então... E o terceiro motivo, que na época não era o principal, mas tinha uma certa significação, era
um tremendo problema em relação à questão de financiamento de campanha. É basicamente o seguinte: campanha política, elas, a cada eleição, vinham ficando mais caras. E as eleições são altamente disputadas, porque no Brasil nós temos um sistema proporcional personalizado. Você vota na pessoa, não vota no partido. A forma de financiamento que nós tínhamos, todo aquele período, era uma forma de financiamento onde, de fato, a contribuição das empresas tinha um papel bastante predominante. E no Brasil havia pouco, realmente, embora tenha existido no passado, durante todo um período havia muito pouco a figura da contribuição individual e aquelas contribuições via internet, coisas assim como a campanha do Obama. Nos Estados Unidos, realmente, até aquele momento, não haviam pegado, e eu tenho dúvidas se elas até hoje pegaram, num certo nível. E, por outro lado, havia uma grande suspeição por parte da imprensa e de uma parte das pessoas em geral de que a contribuição de campanha por parte de empresas, e eu estou falando aquela perfeitamente legalizada, gerava necessariamente uma subordinação àqueles interesses. Isso não é verdade, mas parece verdade. Quer dizer, não é verdade em muitos casos. E, em muitos casos, havia uma contribuição que era dada de forma incondicional. Eu, por exemplo, nunca aceitei nenhuma contribuição condicionada a que quer que fosse, e isso nem era pedido. Claro que também as minhas contribuições eram numa escala relativamente modesta. É diferente. Aí tem uma questão de escala também nisso tudo. Mas eu vinha sentindo um grande desconforto. Eu nunca gostei de chegar e pedir para o empresário uma contribuição para a campanha eleitoral. Eu sempre achava isso altamente constrangedor. E, naquele momento, eu vinha acompanhando um processo de que isso vinha, pouco a pouco, sendo moralmente criminalizado. E, por outro lado, você prescindir, não ter recursos para fazer campanha, também você ia perder a eleição. E perder a eleição é uma coisa muito chata. Então, se juntaram esses três fatores, o mais importante foi o primeiro, e, em um certo momento, eu decidi que não ia, de fato, continuar. E também não ia continuar na política partidária interna, e considero que isso foi a segunda melhor decisão que eu tomei na minha vida. As pessoas me perguntam, bom, a segunda, mas qual foi a primeira? A primeira foi quando eu saí do Brasil para o exílio, no dia 5 de junho de 1971, 8 dias antes de, possivelmente, ser morto pelo DOI-CODE. Então, mas essa foi a segunda, e, de fato, não me arrependo. Fez um bem para a minha vida fantástico. Realmente, um período, nesse momento, dirigindo um think tank sobre mudanças climáticas, que o Paulo nos ajuda, tratando de vários projetos. Estou agora como secretário executivo do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, que não é um cargo governamental, é um encargo, não se recebe por isso, e me sinto perfeitamente bem. Agora, então, qual é o sentido do Paulo me chamar aqui para falar? Bom, basicamente, uma experiência, uma vivência, uma observação de muitos anos em relação aos aspectos políticos dessa realidade que nos foi historicamente descrita no campo econômico. Há um problema muito sério com a política brasileira, que é basicamente o que nós temos, em termos da representação. Grosso modo, uma parte da representação, que é formada, digamos, de mais de 80%, que é produzida por um voto de natureza clientelista, assistencialista e com uma fortíssima dose, um fortíssimo componente de compra direta ou indireta de voto. Chamo de indireta o centro assistencial e de direta a capacidade de distribuir dinheiro para cabos eleitorais que sejam capazes de uma determinada comunidade trazer com segurança e pontualidade um determinado contingente de votos para esses candidatos. Grosso modo, mais de 80% dos deputados são eleitos numa dessas duas formas. Depois você tem 20% do voto, que é o voto de uma classe média urbana, que não é a totalidade desses 20% chamado voto de opinião,
que é onde eu obtinha os meus, basicamente, mas é um voto de uma classe média urbana que é um voto um pouco mais politizado do que aquele primeiro. A pergunta em relação àquele primeiro voto é o seguinte: essas pessoas enganam o eleitor brasileiro? As pessoas votam nelas sem saber quem elas estão elegendo? No início, logo que eu me elegi, em 88, eu olhava para isso, que, claro, existem em todo o Brasil, existiam aqui na Câmara Municipal. E na legislatura de 88 a 92, havia na Câmara Municipal do Rio de Janeiro 42 vereadores, dos quais, na época era 42, hoje é 51, dos quais havia 18 que eram, digamos assim, honestos, no sentido de não receberem dinheiro para votar assim ou assado, né? E havia lá um grande contingente, pessoas que eram diferentes, também claramente um contingente que incorporava alguns, poucos dos honestos, mas o resto que se elegia por um voto basicamente de centros assistenciais, um voto como eu expliquei. E agora, eu inicialmente achava, não, esses caras são enganadores, eles conseguem enganar a comunidade. Depois, com um pouco mais de experiência, inclusive vindo lá nos lugares, eu comecei a perceber que não, que as pessoas sabiam perfeitamente com quem estavam tratando. Perfeitamente. Os caras não estavam lá enganando ninguém, eles sabiam que os caras roubavam, queriam mais é que roubasse, porque quanto mais rouba, mais tem para poder compartilhar, repartir. E eles até compartilhavam um bocado e se achavam, na sua autoimagem, que eles eram, de fato, pessoas boas para aquela comunidade, benfeitores da comunidade, profundamente convencidos disso. E você ia fazer, muitas vezes, campanha naquelas áreas, se deparava com a seguinte situação. Você está lá com um panfleto, problema ambiental aqui em Bangu, em Campo Grande, está acontecendo isso, tem um tal rio, está poluído. Mas, assim, o que você vai me dar? Não sei, não vou te dar nada, estou aqui defendendo umas ideias, umas propostas aqui. Não, você não vai dar nenhuma camiseta? Você vem aqui pedir voto e não vai dar nada? Como é que é essa história? Isso aí aconteceu trocentas vezes, né? Então, isso é só para resumir que, hoje em dia, quando se diz que todo esse processo de exposição das entranhas da política brasileira, que nós vemos diariamente na televisão, ocupando quase 95% do espaço jornalístico, que isso vai gerar uma revolução, uma melhoria na qualidade da representação brasileira, eu acho uma expectativa um pouco fora da realidade. Eu acho que o que vai acontecer é, basicamente, que aqueles 20% do voto de opinião irão se deslocar um pouco mais para a direita. E não falo isso absolutamente como pejorativo, porque, para mim, esquerda e direita são forças importantes. Claro, estou me referindo à esquerda democrática e à direita civilizada. Não existe democracia sem esses dois componentes. Então, eu acho que vai acontecer no Brasil por força, enfim, dos anos PT, do governo Dilma, sobretudo, vai haver um certo deslocamento do espectro desse voto de classe média urbana um pouco mais para a direita. Agora, o voto majoritário, de natureza clientelista assistencialista, pode até mudar algumas pessoas, mas a natureza daqueles que serão produzidos por esse voto continuará sendo muito parecida com o que é, enquanto o sistema eleitoral for esse, né? Uma das minhas maiores frustrações na Câmara foi não ter conseguido emplacar uma proposta que eu tinha de reforma do sistema eleitoral. Eu propus uma coisa muito difícil de explicar em duas palavras, que é o voto distrital misto plurinominal, né? Que, em oposição às duas propostas que, na época, eram mais colocadas por parte do pessoal do PT, era o voto em lista, né? Como em Portugal, na Espanha e tal,
e, por parte do PMDB, notadamente do Eduardo Cunha, era o chamado distritão, que é um voto estadual nominal, majoritário puro. Entram aqueles na ordem da votação. Então, eu imaginei uma combinação dessas duas possibilidades, sendo que o majoritário exercido em grandes distritos e não plurinominais. Elegiam 4 deputados e não um, como no caso da Alemanha, por causa da simultaneidade das nossas eleições para deputado federal e estadual e da impossibilidade de você ter 2 circunscrições de tamanhos diferentes numa mesma eleição. Mas isso podemos, eventualmente, falar sobre isso mais tarde. Mas o sistema eleitoral brasileiro do voto proporcional nominal, ele produz uma cultura política, que é a cultura política vigente, e que está muito relacionada a boa parte dos problemas que a gente tem. Basicamente, no Brasil, se vota na pessoa, e cada político se sente uma instituição em si. O político tende a ver isso como uma carreira política. A partir do momento que ele é eleito, a obsessão imediata dele é como que ele vai assegurar a sua reeleição, e isso se assegura através de espaços, né, o famoso espaço político. Então, ocupação de espaços no aparelho de Estado que permitam que se reparta determinadas benesses para poder atender a uma clientela e promover uma assistência que garanta que esses votos aconteçam no futuro. Essa é a política brasileira desde muitas e muitas e muitas décadas. O que mudou num período relativamente recente, né, em relação a isso? Esse esquema clientelista, como eu falei, ele era um elemento dado, essa é a política tradicional brasileira. Quando o PT assumiu o governo, eles, em primeiro lugar, foram habilidosos na cooptação de boa parte desse universo, não da totalidade, mas de boa parte desse universo. Por outro lado, foram capazes, pelo controle que tinham da máquina sindical, pela capacidade de ocupar posições dentro das estatais, pela capacidade de ter um certo comando de determinados movimentos sociais, criaram, em reforço a esse processo de cooptação, uma outra estrutura que, um pouco, claramente teorizada por alguns e subrepticiamente aceita por outros, basicamente a ideia de uma permanência muito longa no poder. Aí, o que eu chamava isso de PRIT, né, em alusão ao Partido Revolucionário Institucional do México, né, que passou 70 e poucos anos no governo, que era a ideia realmente de você criar, através realmente do controle de boa parte do aparelho de Estado e das capacidades de arrecadação que isso propiciava, uma estrutura capaz de ir ganhando sucessivas eleições, através de uma superioridade de meios em relação ao outro lado. E isso se manifestou claramente nas últimas eleições presidenciais, quando realmente a diferença da qualidade das campanhas, né, a campanha que foi feita pela Dilma, a campanha foi feita pelo Aécio, e até anteriormente pela Marina, ou pelo Eduardo Campos, havia um contraste muito grande, não só de meios, como até de qualidade, sendo que, evidentemente, qualidade custa dinheiro. Então, campanhas extremamente caras. E isso, tendo como pano de fundo uma frase do Fernando Henrique, que eu acho que descreve muito bem a realidade política desses últimos 25, 30 anos, que é a seguinte: o presidente Fernando falou: nós e o PT disputamos para ver quem vai ser a vanguarda do atraso. Porque haveria uma certa lógica em imaginar que aquelas forças democráticas e com preocupação social e que, de grosso modo, configuram uma espécie de social-democracia brasileira e que também que conjuntamente haviam se oposto ao regime militar,
que, num determinado momento, elas se juntariam para uma agenda de reformas. No entanto, o que aconteceu na prática não foi isso. Na prática, cada uma delas governou fazendo alianças com outras forças, notadamente herdeiras daquelas que haviam dado base de sustentação civil ao regime militar. Então, Fernando Henrique, em determinado momento, possivelmente por falta de outra alternativa, até pela postura extremamente hostil que encontrou, ele usou o então PFL como do Antônio Carlos Magalhães como a sua base de apoio para o presidencialismo de coalizão. E o PT, que criticava isso e dizia que isso era uma traição e tudo, quando chegou no governo, fez a mesma coisa um pouco piorada, né? Porque ampliou ainda mais os países. Roberto Jefferson, essa turma toda entrou. Era uma turma ainda menos qualificada do que aquela que eram mais profissionais, que havia dado base a... Bom, então, na verdade, se criou esse sistema e atualmente, isso está em desmoronamento drástico por conta da Operação Lava Jato. Havia no país, durante anos e anos, uma enorme revolta em relação a esse estado de coisas, que todo mundo conhece. Havia uma revolta muito grande em relação à questão da impunidade, né, que, na verdade, escândalos havia toda semana nos jornais, mas a percepção é de que eles nunca eram punidos, né? E se chegou a esse momento em que um determinado juiz passou a desempenhar no Brasil um papel que não existe, que é o de juiz de instrução, né, que temos notadamente na França, e, juntamente com o Ministério Público, começaram a realmente perseguir determinados filões e, pouco a pouco, utilizando novos instrumentos, como a delação premiada, entre talvez a mais importante, e também prisões provisórias extremamente longas, iniciaram esse novelo. Bom, qual é, digamos assim, a consequência disso? Por um lado, uma consequência extremamente positiva, que todo aquele esquema que foi colocado dentro do aparelho de Estado para meio que garantir uma permanência muito longa no poder das forças que o ocupavam, foi desmantelado. Aí tivemos a questão do Petrolão, e basicamente a Petrobras, outras empresas estatais, isso tudo foi verificado. Depois, então, e determinados também godfathers, né, na política, do tipo Eduardo Cunha, o próprio Sérgio Cabral, etc., tudo foram sendo identificados e desmontados. Então, isso tem sido visto com muita alegria pela classe média brasileira, pelas pessoas assim, mais politizadas, e há um clima possivelmente já entra no seu terceiro ano, em que a política brasileira e a atualidade jornalística praticamente gravita em torno disso. Então, quando se liga à televisão, no Jornal Nacional, a maior parte, determinados dias, você tem 95% do noticiário dedicado a isso. Bom, qual é agora, como tudo na vida, são dois lados da moeda, e acho que o professor é que nos antecipou um pouco isso. Esse é um processo político e é um processo de natureza revolucionária. Quer dizer, revolucionário no sentido pós-moderno, né? Não temos gente na rua armada de fuzil, mas é uma quebra de uma determinada institucionalidade, uma determinada legalidade vigente. Então, evidentemente, é um processo político, e só o fato de ser um processo político justificaria uma utilização de determinados instrumentos de forma muito diferente da jurisprudência existente e de forma a criar sérias tensões com determinados princípios constitucionais, como da presunção de inocência, garantias individuais e uma série de questões. Então, evidentemente um processo político.
Então, precisa ser assumido enquanto tal. E não adianta também dizer que a lei que está sendo, simplesmente a lei está sendo cumprida, todo o rigor, não. Existem leis, por exemplo, que nesse momento não estão sendo cumpridas pelo mesmo grupo de pessoas que está implementando essa, notadamente, aquelas em relação a sigilo de justiça. Né? Digamos que talvez 90% das matérias jornalísticas que foram geradas ao longo de todo esse processo provém dos chamados vazamentos de matérias que, teoricamente, estariam em sigilo de justiça. Essa é uma lei ultrapassada, é uma lei em desuso, uma lei que não deve ser aplicada? Pode ser, mas então não pretendam que está havendo uma rigorosa aplicação de todas as leis. Algumas leis e algumas possibilidades legais estão sendo esticadas até quase um limite, e outras são ignoradas. Isso é da natureza dos processos revolucionários. E, então, vamos analisar qual é a natureza dos processos revolucionários e o que acontece ao longo de processos revolucionários. Então, porque aí também nós temos determinadas advertências e determinados cuidados que a gente tem que pensar. Se esse é um processo que tem uma forte origem política, se baseia na resposta à indignação da sociedade, bom, então vamos analisar o quadro político geral à luz, basicamente, daquilo que foi descrito pelo nosso antecessor aqui. Qual é a inter-relação que isso estabelece com a economia brasileira nesse momento e com a crise econômica que o Brasil vive nesse momento? É possível se separar essas duas coisas? Dizer, não importa, o país está sendo passado a limpo, então o preço a pagar é esse mesmo e não importa. E qual é o preço a pagar? Então, nós, outro dia, vimos no jornal que dessas empreiteiras que foram atingidas, e algumas desmanteladas, outras em vias de desmantelamento enquanto empresas, que isso representou, só de empregos diretos, 600 mil empregos, 600 mil pessoas, né? Da Odebrecht, OS, enfim, essas empreiteiras todas, 600 mil. Fora, evidentemente, os fornecedores, os empregos de fornecedores, etc. E tal. Isso é um processo que vai continuar e parece que o próximo passo será o capital financeiro. As pessoas, evidentemente, não imaginam que apenas as empreiteiras mantinham com os políticos esse tipo de relação. Isso aí, outros tipos de empresa também, e imagina se os bancos não mantinham uma relação parecida. E podemos imaginar o que acontece se um grande banco desses aí, de repente, começar a sofrer um processo similar ao que foi aplicado em cima das empreiteiras. Qual é a consequência sistêmica disso? Essa é uma pergunta que precisa ser feita, porque tem uma relação com a realidade. Um outro aspecto é o seguinte, muito bem, o país está sendo passado a limpo. Qual é a percepção internacional disso? Eu não sei quantas pessoas aqui leem imprensa internacional, mas eu pessoalmente leio o Le Monde, o New York Times, o Guardian, praticamente todos os dias. E o que se tem lá na matéria no Brasil não é um noticiário sobre um país que está sendo passado a limpo. O noticiário que existe lá é um noticiário de... tem um monte de ministros, tantos ministros indiciados, tantos parlamentares, tais empresas, tais quais... Ou seja, a noção de um leitor daqueles jornais, eu imagino que sejam leitores daqueles jornais investidores, né, potenciais, basicamente que esse país é uma bagunça, é uma zona, eu não vou botar o meu dinheiro ali nem cavacatuça, porque realmente eu estou numa situação muito arriscada.
Então, são questões que, nessas alturas do campeonato, devem ser colocadas na mesa, porque a gente nota na classe média ainda uma mobilização muito grande, uma euforia, uma vontade de que todos aqueles corruptos sejam colocados na cadeia, que todos os políticos sejam punidos, etc. E tal. Aí, ele falou do trigo, separar o trigo do joio. Não é exatamente que o resto seja trigo. Existe o joio, sem dúvida nenhuma. Não diria que o resto é trigo, mas eu diria que há uma diferença, sim, muito grande entre a roubalheira dentro de empresas estatais, você montar um esquema de roubalheira dentro de uma Petrobras para alimentar o caixa, o tesouro de guerra de uma formação política, ou então o bolso de pessoas que querem se enriquecer, roubando, com a questão extremamente complicada e difícil de você, porque também com uma graduação enorme de situações de contribuições não contabilizadas de campanha, que vão desde milhões e milhões que foram depositados na Suíça ou não sei aonde, ou num paraíso fiscal para uma determinada campanha presidencial, até a seguinte situação: o sujeito chega até o final da campanha, ele só tinha prometido só tinha pedido para os seus contribuidores contribuições eleitorais por dentro, como se dizia, perfeitamente legais. O problema é que elas atrasaram, aí ele perdeu o prazo de poder pagar a justiça e declarar a justiça eleitoral, e está endividado com os seus fornecedores, o pessoal que fez os papéis dele, etc. E tal. Aí ele chega para o empresário e diz: pô, mas você tinha me prometido que ia me dar aqueles 30 mil, e agora eu estou devendo a gráfica, o que eu faço? Ele falou: não, tudo bem, a gente teve um problema aqui, atrasamos e tudo, então a gente vai pagar a sua gráfica. Bom, isso aí, que durante anos e anos foi considerada a coisa mais natural do mundo, de repente é o famigerado caixa 2. As pessoas ali, certamente, não vão, provavelmente, judicialmente, não vai passar nada com elas, mas terão direito à condenação sumária no Jornal Nacional e serão expostas à execração pública dessa forma, que hoje substitui, eu falei que é uma revolução pós-moderna, não tem mais guilhotina, não tem mais pelotão de fuzilamento, tem a execração pública no Jornal Nacional. Então, são situações complexas, porque, por um lado, nós temos a necessidade de preservar a importância que foi realmente ter desmantelado todos esses esquemas. Por outro lado, existe uma coisa chamada garantias individuais, e não é razoável que uma pessoa permaneça presa durante 1 ou 2 anos sem uma condenação em segunda instância. Não é razoável. Não é razoável que se use disso para forçar delações premiadas. A delação premiada ela não é igual à tortura no sentido de infligir um sofrimento físico, mas ela tem alguma similaridade no sentido de que algumas dessas pessoas elas estão loucas, elas precisam agradar aquelas pessoas do Ministério Público que estão promovendo aquele interrogatório para poder se livrar de condenações que são condenações que, normalmente, no Brasil, se aplicam a assassinos de criança, francamente. Eu sempre fui antinuclear, liderei o movimento antinuclear aqui no Rio de Janeiro, mas me causa espécie ter o almirante Othon, por exemplo, condenado a 40 anos de prisão. 40 anos de prisão é uma prisão de uma pessoa que matou uma criança, eu entendo, se a gente for olhar. Né? O próprio Léo Pinheiro, 26 anos de prisão. Eu acho que, se a gente não se pergunta sobre isso, e não se pergunta também até que ponto todas as denúncias que são feitas nas delações premiadas elas são exatamente a expressão da verdade, eu acredito que a maior parte realmente seja. Né? Eu li o negócio lá do Odebrecht e eu vejo assim. A gente, em política, se conhece as pessoas. Então, na Câmara de Deputados, você sabe um pouco quem é quem.
Eu diria que ali, realmente, 70% de fato são políticos daquele primeiro grupo que eu me referi, mas tem gente como, por exemplo, Roberto Freire, que acabou só não entrando no negócio por uma questão de prescrição, que é uma pessoa decente, e vários assim, não vou nem citar nomes para não... Né? Mas ali eu vi pelo menos uns 30% que eram pessoas que eu sabia, que eram colegas que eu sabia na Câmara, que na hora de votar num determinado assunto, numa determinada comissão, aquele parlamentar não ia ser comprado para votar dessa ou daquela maneira. Então, chegou um momento, não tanto de separar o trigo do joio, mas de tentar entender esse processo com uma maior profundidade e ver qual é a direção que isso pode levar, qual é a influência que isso vai ter nos próximos momentos. Porque o que acontece? Está se aproximando uma campanha eleitoral, as campanhas eleitorais são extremamente propícias ao paroxismo, né? A que se pegue e se jogue tudo que puder no ventilador contra todo mundo. De fato, para todo mundo, numa determinada ótica, realmente não ter nenhum, durante uma longa campanha, de uma longa trajetória, um sujeito que passou por 7, 8 eleições, ele nunca ter recebido nem um centavo de gasto eleitoral não contabilizado. Realmente são muito, muito, muito poucos que podem pretender isso. Então, eu francamente não sei, porque me preocupa basicamente uma outra questão, que é a questão da violência, né? Porque nessa situação toda, os governos do PT já foram extremamente pouco efetivos, é o mínimo que se pode dizer, em relação a lidar com o problema da violência. E houve todo um período em que, nas duas grandes metrópoles, São Paulo e Rio de Janeiro, diminuiu, pelo menos a nível, diminuíram aqueles delitos que realmente são os piores, né? O homicídio, o latrocínio, o roubo, etc., etc., que agora estão aumentando de novo, pelo menos no Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil houve um agravamento do problema da violência. E agora a gente está vendo certas situações, como, por exemplo, recentemente teve um assalto no Paraguai, né? Feito pelo PCC. Eles estão operando militarmente escala de batalhão. Foram ali uma operação militar com cerca de 100 pessoas em armas envolvidas nisso, direta ou indiretamente. Então, na verdade, o país está hipnotizado diante do Jornal Nacional para ver qual vai ser a mais recente lista dos políticos safados que vão aparecer, quem mais está, e aí esse aí, aquele outro, não sei o quê, não sei o quê. Isso é o grande tema. E, no entanto, nós temos uma situação de que hoje existe uma organização criminosa que opera numa escala militar que eu só me lembro assim, da Argentina. Claro que era diferente, eram revolucionários, e eu os apoiava na época, que eram o ERP e os montoneiros, que operavam nessa escala de batalhão. Então, o Rio de Janeiro, evidentemente, é um caso especial, mas aqui nós tivemos um momento em que parecia que havia uma melhoria, que era o momento que as UPPs apareceram e houve todo aquele elan, e se criou um certo círculo virtuoso, embora, desde o início, para mim, tenha sido claro que as UPPs elas serviam para uma coisa muito específica, que era debelar o controle territorial ostensivo das facções armadas em determinadas favelas. Isso não é nem acabar com o tráfico, que é impossível, nunca vai acabar, sempre vai haver o mercado da droga, sempre vai haver quem compre e quem venda. Agora, isso não precisa, evidentemente, se expressar através de uma ocupação militar e do exercício de uma ditadura militar dentro da comunidade, por parte dos bandidos. Então,
E, por outro lado, o PP não tinha nada a ver com a segurança no asfalto, na rua, etc. e tal, que aí era o caso realmente de uma reforma da polícia que nunca foi feita, mexer na questão dos policiais trabalharem, os militares 2 vezes por semana e os civis 1 vez por semana, e o resto do tempo ganharem de outra maneira, né, que paga melhor do que a polícia. Então, não pode haver uma polícia eficiente com com essas escalas de serviço. E também a forma de patrulhar, né? Passa a viatura, o cara está lá no seu telefone celular, não está nem olhando, a viatura passou, quer dizer, quando a gente vai para uma cidade feita Bogotá, por exemplo, que é do tamanho do Rio de Janeiro, 7 milhões de habitantes, e você tem a cidade toda ocupada territorialmente por grupos de 3, que, com contato visual entre si, que conseguem cobrir todo o território da cidade fazendo patrulhamento a pé. Aí você tem uma cidade, de fato, onde a polícia controla a cidade. Mas, enfim, então, o que eu vejo? Eu acho que nós estamos numa situação meio revolucionária. A história das revoluções, eu só conheço uma de happy end, que foi de 1948 na Costa Rica. As outras todas, a gente sabe um pouco como é que elas se desenvolveram. Você vai, tem um momento inicial em que coisas super justas são feitas e tudo, e depois você entra numa fase de excessos e numa fase que pode até redundar num desvirtuamento daquela intenção inicial que era muito boa. Então, nós poderemos eventualmente chegar lá. O mundo político brasileiro não tem condições de se renovar em tempo hábil para essas eleições. As pessoas... É de se temer o... Desligar aqui. É de se temer situações absolutamente esdrúxulas de segundo turno, que vocês, olhando as pesquisas, podem imaginar quais sejam, e existe uma enorme expectativa de que algo novo possa acontecer. Só que ninguém consegue perceber muito bem o que seria esse algo novo, de onde poderia vir. E eu uso até o meu próprio exemplo, embora, claro, eu tenho os meus problemas pessoais, individuais, meu próprio exemplo de ver que, de fato, a política brasileira não motiva pessoas minimamente bem-intencionadas de entrar. As pessoas entram, passam um determinado tempo, daqui a pouco o contexto ele é tão hostil que você chega à conclusão que pode dar uma contribuição melhor em outro lugar, notadamente, e digo isso já finalizando, notadamente no terceiro setor, notadamente trabalhando com a sociedade civil, em organizações não governamentais, em think tanks, em associações, em projetos específicos, que pelo menos tem a vantagem, você está ali, você está fazendo aquele reflorestamento, você está vendo as árvores ali subindo, você está fazendo um trabalho de educação numa determinada comunidade, você está vendo aquelas crianças ali aprendendo alguma coisa e tudo. Então, na verdade, eu acho que a criatividade e o idealismo dentro da sociedade brasileira está sendo direcionado mais para essas atividades onde, de fato, as pessoas veem que estão contribuindo, de fato, com alguma coisa, que a vida delas está sendo útil para, de fato, alguma coisa, quanto que realmente no campo político é um exercício de abstração fenomenal, claro, na medida que você se desvincula de determinadas quimeras ideológicas e você passa a ver a realidade como ela é, realmente é muito difícil se imaginar que alguém, nesse momento, no campo da política tradicional, parlamentar, eleitoral, etc., e tal, esteja... se sinta contribuindo para melhorar as coisas. Porque eu fico imaginando a situação dos que estão lá dentro tendo que votar essas reformas. Então, isso tudo que foi aqui apresentado, que justifica a necessidade imperiosa de ter uma reforma da Previdência, porque, senão, daqui a pouco, a Previdência vai parar de pagar, não é verdade? Ou a questão já estou terminando, a questão, enfim, da reforma trabalhista, para que
minimamente o pequeno, médio empresário, as pessoas possam, de fato, contratar pessoas sem ter pânico da legislação trabalhista, né? Então, são coisas que se justificam. Agora, o clima... não, isso aí... Estão ligando... Você que deve estar me ligando para eu terminar o... Enfim, eu imagino aquelas pessoas ali, naquele dilema da votação, tem uma série de detalhes, tanto na reforma trabalhista quanto na previdenciária, que são complicados, são difíceis de explicar. Você está, digamos, evitando uma terrível crise futura, mas, no presente, você está irritando Deus e o mundo, muitas pessoas, né? Então, por outro lado, você está dentro de um coletivo absolutamente execrado por toda a população. E você não tem medo de ser duplamente execrado. Já sou execrado, o que pode, eventualmente, ser uma vantagem. Então, talvez a chance, e para finalizar de fato, do governo Temer é justamente que ele é tão impopular, mas tão impopular, mas tão impopular, que talvez consiga fazer alguma coisa pela falta de receios de ficar mais impopular ainda. Com isso, concluo. Quer fazer um comentário antes? Só um comentário rápido. Eu sou filiada à rede, faço parte da RAPS, que é uma rede política. Pois é. E aí me causa uma grande esperança quando eu vejo um político como você dizer que deixar o espaço para que os que gostam de política e fazem dessa forma fazem. Então, assim, é muito triste. Desculpa, eu tive que expressar. E sei o quanto é difícil. Eu sou de uma cidade pequena, sou de uma cidade da região serrana, e o senhor Eduardo Cunha conseguiu quase 6 mil votos nessa cidade, tendo ido lá só quando a campanha estava acontecendo, né? Então, de que forma, a gente sabe. E é lamentável que a gente tenha os políticos que temos hoje. Fui candidata a vereadora na minha cidade, e as pessoas dizem assim, você vai se envolver com isso? E aí a gente deixa que quem gosta de fazer política faça, e fazem bem, né? São competentes no que fazem. Realmente um grande comentário. Não tem pano para manga esse debate aqui. Muito obrigado, Sirkis. Se eu pudesse definir um pouco sobre isso aí, quer dizer, eu acho que você deu um tom até conseguiu dar um tom no final, eu não sei como, de otimista com relação à sociedade civil, mas a minha grande pergunta é como é que a sociedade civil responde ou se organiza se a gente tem uma política, um Estado desorganizado. Imagina o Estado do Rio de Janeiro desorganizado do jeito que está, inclusive em matéria financeira, e as fontes de recursos da sociedade civil é dicotômica com relação aos seus gastos. Quer dizer, você recebe recursos de uma ponta e coloca os seus recursos na outra ponta, que é onde... Porque se o mercado desse conta, não tinha sociedade civil organizada sem finalidade lucrativa, ou seja, você consegue, basicamente, um esforço do tipo doação. E com o Estado do Rio de Janeiro desorganizado, necessitando ainda mais de sociedade civil, é um Estado que, naturalmente, eu temo, vai se virar, inclusive, para a fronte tributária da doação, o que deve dar um problema para a gente grave, mas eu coloco esse problema aqui depois para a gente conversar sobre esse assunto, porque isso é uma espada de Damocles na cabeça de todo mundo aqui. Muito obrigado, Sirkis.